Com frequência no consultório, eu recebo paciente com histórico de pré-diabetes. Eles me perguntam se tem ou não diabetes e se precisa tratar, porque tem alguns que já fez tratamento e outros não. A pré-diabetes é o aumento da glicose, é decir, do açúcar no sangue acima do normal. Aquele que encontra-se a glicose acima do normal e o paciente é diabético tipo 2, é decir, o paciente é aquele que já tem diabetes. E quais são os valores que se considera pré-diabetes? Aquele com glicose em jejum de 8 horas, entre 100 e 125, com uma hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%. Essa hemoglobina glicada é como um espelho. Ela nos fala como é que está a nossa glicose nos últimos 3 meses. E um teste de tolerância à glicose oral, onde se oferta ao paciente destro a 75 gramas, o paciente ingere esse líquido e se lhe realiza um exame na primeira e na segunda hora, sendo na primeira hora entre 155 e 208 e na segunda hora entre 140 e 199. Tem alguns grupos que são fatores de risco para ter diabetes, pré-diabetes e futuramente um 70% nos próximos 10 anos pode ter diabetes, desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Quais são aqueles grupos? Pacientes com esses exames de pré-diabetes alterado, com maiores de 35 anos, obeso, hipertenso, com síndrome ovário policístico, síndrome metabólico, diabetes gestacional prévia. São aqueles grupos com alto risco de ter pré-diabetes. E paciente com hiperlipidemia também. Existe tratamento? Existe sim. Existe medicamento e depende também os fatores de risco que tenha o paciente. Se um paciente maior de 35 anos, com um índice de massa corporal de 35, ou obeso, sedentário, ou uma mulher que teve síndrome ovário policístico, um síndrome metabólico, esse paciente você vai tratar. Se tem uma glicose em jejum maior de 110, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6%, esse é um paciente que se vai beneficiar do tratamento. A Sociedade Brasileira de Diabetes, ele recomenda tratar aqueles pacientes menores de 60 anos, com esses fatores de risco, pacientes com diabetes gestacional prévia, síndrome metabólico, glicose em jejum acima de 110, ele recomenda tratar. E a Diretrizes Americanas de 2025, a ADA, ela recomenda aqueles pacientes entre 25 e 59 anos, hiperlipidemia, hipertenso, hemoglobina glicada 6%, glicose em jejum acima de 110. E o medicamento mais usado é a metformina, que é um medicamento que temos no SUS. Ele diminui o peso, ele não produz hipoglicemia, é bem acessível à população. Existem outros como lariglutida, a carbose, o listache, pioglitazona, mas dependendo de cada paciente, o fator de risco, se é aquele paciente que tem obesidade, que tem hiperlipidemia, ele se vai beneficiar. Aquele paciente com doença cardiovascular, com esteatose hepática, ele se vai beneficiar de uma pioglitazona. Esses pacientes, e o importante é a alimentação. Esses pacientes vão se beneficiar desse tratamento. Então, se você tem algum desses fatores de risco, você encontra-se entre esses grupos, inclusive eu estou com pré-diabetes, já procure seu médico para uma avaliação e acompanhamento. Lembre que todo a tempo tem solução.